A gente acabou de passar por uma eleição nos Estados Unidos, você presente naquele país por tanto tempo, imagino que consegue ter uma visão mais detalhada do que aquelas que a gente consegue capturar por aqui. Então eu queria começar falando um pouquinho assim, a gente já disse, né, o Trump eleito, o que pode acontecer e tal, mas eu queria entrar um pouco no detalhe das escolhas que têm sido feitas até aqui, como você as interpreta, até porque a gente colocou a imagem aí do Elon Musk, né, na tela, mas várias outras pessoas já começam a ser indicadas para o governo. Eu queria pegar um pouquinho da sua percepção a respeito do que a gente pode esperar adiante com essas escolhas que foram realizadas até aqui e as que estão sendo ventiladas também. Perfeito, uma pergunta excelente e olhando a trajetória de campanha dele e as promessas, você sempre começa a pensar que ele está, obviamente, tentando se eleger e está operando sobre a psicologia de uma série de grupos de interesse econômico, pessoas, mas o que eu acho que as pessoas aqui no mercado brasileiro têm que entender é que a escala do que ele pretende fazer em todos os sentidos, ou seja, não só econômico, como também social, na parte de imigração, é bem arrojado e em algumas coisas em direções que não são particularmente do meu agrado. Três delas eu destaco e elas vão ser fundamentais para dar dinâmica da economia americana e, portanto, do mercado financeiro. A primeira é um corte de impostos à pessoa jurídica, pessoa física, isenção de imposto de renda, benefícios da Previdência, entre outras coisas. E aí a segunda parte é na parte de política comercial, de colocar tarifas à importação nos parceiros comerciais, talvez de 10%. Em alguns casos, por exemplo, China, talvez muito mais altas, algumas mais punitivas. Meio naquele negócio meio desastroso, art of the deal, né, de irritar a pessoa, trazer, aí chama para a mesa. Mas ele, pelas indicações, ele realmente vai nessa direção. E a terceira, que aí tem um aspecto humano, e vivendo lá eu conheço e vejo, até via da minha janela, barcos chegando de Cuba, do Haiti, pessoas que estão fugindo de perseguição política, violência, e querem uma oportunidade, ou seja, da mesma maneira que a Europa, né? Então, tem um aspecto de tragédia humanitária assim, acho que são 22, 25 milhões de pessoas flutuando pela América Latina e querendo uma oportunidade de fechamento da fronteira à mobilidade de trabalho, né? Ou seja, cortar a imigração. E essas três coisas juntas não combinam. Mas elas têm um impacto. Então, às vezes a gente, como gestor, a gente fica meio numa névoa, né? E existe um péssimo instinto reativo de que às vezes você precisa mexer. É que nem um avião, você liga o piloto automático e está tudo no computador, deixa lá o negócio tranquilão, vai tomar um café, volta. E a economia americana está mais ou menos nesse estado, ou seja, ela está numa situação, uma condição inicial excepcional, em matéria de crescimento, taxa recorde baixa de desemprego, um ciclo de inovação tecnológica com inteligência artificial e outras coisas, toda a parte de farmacoquímica, biotech, e você está crescendo acima de pleno emprego, com a inflação indo para baixo, numa condição que eu acho que eu não me lembro de ver na minha carreira, que pelo que eu acho que eu transmiti foi relativamente longa, de você ver ao mesmo tempo cortando taxa de juros. Então é uma conjuntura fantástica e por isso que eu tô super aplicado o risco. E então o que vai acontecer, essas coisas se misturam de uma maneira perigosa e vão dar diretrizes de investimentos, acho que são muito claras. Então acho que
a gente já está se posicionando no GAAC, e a maneira que eu antecipo é o seguinte: a situação fiscal americana, ela, se você comparar com outros países emergentes, ela é muito ruim. A única diferença é que você é o país do ativo de reserva e emite dólar. E qualquer spread de um bond é contra treasuries. A taxa livre de risco é Fed Funds, ou T-bill de um mês. Então, a demanda por treasuries ela é muito maior, ou seja, o limite de endividamento dos Estados Unidos, que eu acho que tecnicamente ninguém sabe qual é o limite, tudo mais constante, é muito mais alto do que qualquer outro país. Mas tem limite. E a curva de demanda por treasuries, assim, eu não temo um evento de descontinuidade, um problema de leilão. Simplesmente você vai cobrar um prêmio de risco. Ou seja, você quer que eu sente num treasury de 10 anos com uma deterioração você começa com déficit fiscal nominal de 7,6%. Você vai cortar impostos da ordem de 5,5 trilhões, 6 trilhões, pode ter um intervalo, se faz pouco, de 10% do PIB em 10 anos de piora fiscal, até 35% do PIB. Numa condição inicial de dívida pública entre 100, se você exclui o que está no Banco Central, no Fed, ou 120% do PIB, que é altíssimo. Então, se você vai num país que tem uma carga tributária baixíssima, comparado com a Europa, você vai agravar um problema fiscal, ao mesmo tempo que a Previdência e Medicare estão se deteriorando estruturalmente muito rapidamente. E então você vai dar um mega estímulo fiscal, ou seja, e aí voltando ao FMI, né, quer dizer, o que o mercado não está entendendo é que a ordem de grandeza desse remédio, você dava assim 5 miligramas, você está dando 2 toneladas de estímulo fiscal para uma economia que está voando. Então você vai, o que é um pacote Trump de cortes de impostos? É transferir renda do setor público para o setor privado. Se os Estados Unidos tivessem uma posição fiscal privilegiada e uma carga tributária alta, eu aplaudiria como economista. Mas não é o caso, você não tem cacifo para fazer isso. Então, você vai estimular a economia sem ser necessário estimular e vai abrir um buraco fiscal que as agências de risco vão dar um downgrade e em algum momento você vai ter 50, 75, 100 basis points de prêmio. Então, quer dizer, o cenário, então, eu acho que é claríssimo. Então, você vai estimular a demanda agregada numa ordem de grandeza que é 10 a 15 vezes maior do que um programa normal de estímulo. Então, imagina a velocidade que você vai estar crescendo. Então, o que acontece quando a demanda cresce e tem um excesso de demanda por bens e serviços? Você vai ter um aumento por importações e com isso mantém o índice de preço estável. Porém, você fechou a barreira de importações com a tarifa. Aí você fala, bom, tudo bem, então eu vou compensar em comércio internacional, são equivalentes. Ou você importa, ou você traz a força de trabalho e o capital e monta domesticamente, que era o que o Brasil fazia nos anos 60, trazendo as montadoras de automóveis. Aí você fecha a fronteira para a imigração. Então o que é isso? É uma panela de pressão, você bota 1 quilo de feijão sem água a 1.600 graus Celsius e vai embora, vai jogar tênis, entendeu? Ou no caso, ele vai jogar golfe com Trump. E aí na hora que você volta, a panela de pressão subiu pelo apartamento, voou, foi 10 andares acima, foi no cobertura. Então, quer dizer, a economia vai levar um sobreaquecimento. Então, qual é o recado? Então, é por isso que eu digo, a maneira, e aqui dando um passo atrás, ou seja, como investidor ou como gestor, você tem que fazer uma avaliação de quem você é, o que você sabe, o que você não sabe. Eu sou uma pessoa, eu sou um profissional macro, ou seja, a minha vantagem é fazer o top-down, ou seja, de cima para baixo, de traçar o cenário macro. Então, onde é que vai a taxa de juros, para onde vai o Fed, onde é que vai estar a yield curve,
e aí eu começo a tomar as decisões. Então, para mim é claríssimo, você vai ter assim, um boom de crescimento, e que tem que ser mega bullish bolsa, tá? E vai ser por lucro, não por expansão de múltiplos. Então, mas é caríssimo, já está 2 dígitos padrões acima do PI histórico. Bom, prepare-se para ver mais do que isso por algum tempo. Então, os rumores e o que você capturou pelo mercado, que esse tal do Paulo Leme está super bullish equity US, é verdade. Mas isso aí tem data marcada de vencimento. Então, eu não sei se são 6 meses, 12 meses. Então, eu acho que o mercado precificou correto. Então, você vê, a Câmara acabou de sair da Convenção Democrata, subiu nas pesquisas, a bolsa cai, e aí o Trump volta a subir, a Câmara não apareceu depois dos furacões, sumiu, aí vê que o Trump vai ganhar, a bolsa volta a subir, e agora a bolsa não sabe muito bem, porque esse cara vai ser 1% do PIB de estímulo, 10, 15, o que esse cara vai fazer na parte fiscal? Então, a gente está querendo ver, assim, a informação mais importante é o próximo secretário do Tesouro, que vai apoiar ou não o programa fiscal do Trump. Mas então, eu acho assim que vai gerar um surto de crescimento, isso vai ser mega positivo para a Bolsa, porém vai ser inflacionário. Por quê? Porque o extravasar via importação ou trazer força de trabalho, então imagina, você vai queimar toda a capacidade ociosa, você vai ter que construir, a parte de imóveis e construção civil não vai ter mão de obra barata, e você chegou a ter 3 milhões de imigrantes entrando no ano passado, acho que durante o governo Biden foram quase que 6 a 7 milhões de imigrantes que entraram, e isso é muito potente em matéria de gerar crescimento, produtividade, e você não vai ter. Em teoria, você não teria, se de fato... E a indicação, você me perguntou nos nomes que foram indicados, o tsar de imigração, a resposta dele, bom, tem uma família... O filho nasceu nos Estados Unidos e a família está ilegal nos Estados Unidos, como é que você vai separar a família? Não, vai ficar todos juntos, vai todo mundo embora. Então, quer dizer, a linha está muito clara, então me leva a crer que tudo que foi indicado até agora é coerente com uma implementação próxima a um programa de campanha que não era papo furado, acho que era para valer. Então, acho que assim, a Bolsa vai super bem, porém, aí já começa a afetar a trajetória de juros. Aí você vê as primeiras declarações do Neil Kashkari, de Minneapolis. Olha, até o momento a gente não incorporou, porque não sabe bem modelar o que ele vai fazer, mas eu não gostaria de estar lá no Fed fazendo as projeções econômicas em dezembro, porque ele vai ter que dizer o que ele vai fazer com a taxa de juros. Eu não sei, ontem eu estava ouvindo Armínio Fraga no programa da Miriam Leitão, é muito interessante no sentido de que a leitura é a mesma, de direção é de aumento de inflação, e portanto, se o Fed ia cortar até 3%, a Fed Funds, agora ele vai ter muito menos espaço para cortar, então talvez chegue a 3,75%, 3,5%, aí a próxima pergunta é quando é que ele dá o cavalo de pau e começa a aumentar, porque a inflação vai subir. Então, aí você vê, faz a mesma análise da renda variável para a renda fixa, o que aconteceu com o papel de 2 anos de Treasury e o de 10 anos. Então, exatamente, o de 2 começa a subir e o de 10 começa a subir bastante, não só porque o forward de 10 anos tem que ser mais alto, como também você começa a cobrar um risco fiscal, que esses caras aí vão começar a emitir centenas de bilhões de dólares em matéria de treasuries. Então, da mesma maneira que para mim, se fosse implementado o que eu acho que vai ser o programa fiscal com barreiras à importação e fechando a imigração, é super bearish para a renda fixa. Então, da mesma maneira que eu estou comprado bolsa, eu estou underweight renda fixa
e aí você olha os benchmarks tipo a GG, o Bloomberg US Aggregate, e você começa então a baixar a bandeira e reduzir duração, 6,5, 6, 5, 4, 3, a gente está indo mais abaixo de 3 de duration, porque talvez é muito cedo, mas você vê que a curva de juros chegou a bater 3,70 no 10 anos e bateu quase 4,5. E novamente, eu acho que o mercado ainda não incorporou a escala do que poderia ser feito na parte de estímulo fiscal. Então, e valorização do dólar. Então, esse é mais ou menos o primeiro estágio. E claramente tem uma consequência para o Brasil, no sentido de que se o dólar se valoriza, então é ruim para o real. Se você tinha algum plano de cortar a taxa de juros aqui no Brasil e as taxas de juros começam a subir nos Estados Unidos, eu acho que vai ficar um cenário inviável, né? E então a questão é quanto dura essa fase positiva de crescimento, mas eventualmente é que nem energia, ou seja, você só transforma, você não cria. Então, para dar um exemplo, vamos supor, você tem 10 anos de crescimento, um valor presente de 100 unidades, você só está distribuindo ao longo do tempo. Você cresceu mais hoje, você cresce menos no futuro. Você emitiu mais dívida para crescer, aí você aumenta os impostos e vai crescer menos. Então, eventualmente, eu acho que a segunda metade do mandato vai ser o inverso. Então, você vai ter o Fed subindo juros, e possivelmente, quando você tem um aumento grande do 10-year, é muito difícil a Bolsa aguentar um aumento muito rápido da taxa longa, e eventualmente você vai ter um bear market de renda variável, de bonds, e eventualmente a economia pode entrar em recessão. Então parece assim, é o clássico modelo populista da América Latina. A única diferença é que na América Latina era emissão de moeda, crédito, empresta para o governo, gasta, cresce, pede reserva, crise cambial e crise fiscal. Aqui é porque você corta o que não tem, que é a receita, mas é o estímulo fiscal, e eventualmente você bate contra a parede e você vai ter que fazer um ajuste fiscal, um ajuste monetário, e eventualmente acabe em recessão, mas a ciência econômica, ou seja, ela sim, a gente pode ficar debatendo se ela tem uma capacidade de previsão de longo prazo. Eu acho que sim, eu acho que é razoável. Na hora que você põe esses dados na frente, eu acho que me sinto confiante que esse cenário é o mais provável. Agora, o difícil é a dinâmica e o timing disso, ou seja, é em 6 meses, 12 meses, eu acho que a ferramenta macroeconômica não tem essa capacidade, né? Mas eu diria que nos próximos 6 meses, eu acho que o cenário está meio pautado. Você me perguntou do Elon Musk, obviamente uma cabeça privilegiada, brilhante, um tremendo empresário, um visionário. Você não gostaria de me ver fazendo uma cirurgia cerebral em alguém. Eu não sou cirurgião. Da mesma maneira, ele pode entender de finanças de empresas, ele não entende absolutamente nada de contabilidade pública. Então, quer dizer, você colocar uma pessoa brilhante é um desperdício empresarial, colocar uma pessoa com essa cabeça para fazer um trabalho para o qual ele não é preparado. E, aliás, assim, até em termos de bate-papo aqui informal entre nós, então, quer dizer, esse é o meu princípio como investidor, ou seja, eu gosto de investir naquilo que eu gosto de ter uma certa previsibilidade, eu posso contar a história, eu não gosto de ter grandes surpresas, especialmente as negativas. Quando você tem um beat de earnings, sim, eu gosto, mas é a questão assim com a Tesla e com o Trump. Então, é uma ação que ele fala um negócio e cai 30%, é uma coisa que me preocupa muito, ou seja, o fato que agora ele está associado ao governo Trump, a ação sobe, aí eu confesso que eu fiz um call completamente errado. Então, eu gosto de de investir em single names, empresas que têm crescimento,
tem qualidade, tem um balanço sólido. Eu sou mais conservador, eu gosto de quality, eu prefiro pagar um prêmio de ficar em large caps, quality, mas que tem growth. Eu não me interessa dividendos porque eu pago imposto de renda, então eu prefiro pagar no final. E então Tesla me parecia, já investi em Tesla muitas vezes, e eu olhava para minha carteira, era um buraco vermelho ali no meu P&L, e aquilo me incomodava. E aí teve aquele anúncio, né, dos táxis automáticos, robotáxis na China, aí o negócio subiu, não me lembro quantos % subiu, aí eu saí. Eu falei, obrigado, dou uma saída. E aí eu faço o que chama-se tax harvesting, né? Então eu rebalanceio, porque então, tenho Nvidia, adoro, tenho uma posição grande, tinha comprado em 2020, e aí você tem que diminuir um pouco, mas eu pago uma alíquota de 37,5% de imposto de renda, aí você tem que matar com uma perda, então você fica 0 a 0. Neta, né? E aí quando eu vejo Tesla subindo que nem um foguete, calma aí também, pegou Nvidia em 2020, não dá para acertar todas. Quantos por cento de 2020 para cá, você tem uma ideia? Aumentou 10 vezes. 10 vezes, só isso. Que pena. Eu tenho uma última pergunta para fazer aqui, só para amarrar essa história de cenário. Mas me dá até um pouco de vergonha de perguntar dos Estados Unidos pro Paulo, né, porque a galera de casa acha que é fácil o que a gente faz aqui. Pra gente é um jogo de segurança super complicado, né? Com certeza. Mas já que você é professor e você tá acostumado com pergunta burra, eu vou fazer uma aqui, né? Não tem pergunta. Eu entendi um pouco da sua visão de cenário, só queria tentar estressar aqui rapidamente. Bom, primeiro a gente tá vendo os nomes e escutando algumas declarações já das pessoas que vão compor esse novo governo lá nos Estados Unidos. Uma das coisas que me chama a atenção, Paulo, é o alinhamento ideológico com Javier Milei, que parece ser o presidente predileto deles no mundo. E o Javier Milei, ele hoje, depois de um tempo de governo, né, quando a gente volta no começo do governo, quando ele foi eleito, o mercado achava que ele não ia conseguir implementar tudo que ele falava que queria fazer, em termos de cortes, etc. Quando a gente explode as linhas de contas públicas da Argentina, ele está conseguindo passar o facão, ele está conseguindo cortar realmente tudo e sem perder popularidade, de uma maneira surpreendente para o mercado. Quando a gente escuta as declarações desses membros do governo americano novos, né, uma coisa que talvez fosse preocupar muito o mercado seria talvez falar, olha só, nós somos os Estados Unidos, a gente não tem problema para se financiar aqui, não se preocupem e tal. Mas na verdade não, na verdade as declarações não estão indo para esse lado e estão indo para um lado um pouco mais preocupado com a dívida pública em si. E naturalmente esse é um problema criticado pelo mercado como um todo e imagino que eles saibam dos riscos de rating e tudo mais, né? Enquanto isso, a gente vê o excepcionalismo americano que parece se consolidar, né? Em termos de produtividade é inacreditável, né? A boca de jacaré não para de abrir em relação à zona do euro, em relação à própria China, em relação aos demais países. O americano nunca esteve tão rico, né? Quando a gente cruza passivo e ativo, é impressionante também. A gente tem preço de housing de 2006, pré-bolha, só que com nível de endividamento, mortgage, etc., no low, lá embaixo. Então o americano tá rico. Mas com uma dispersão muito grande, hein? Com uma concentração, houve o wealth creation, mas também teve wealth destruction, então é bem desigual. É bem desigual, mas na parte mais alta, se você me corrija se eu estiver errado, professor, parece que está muito boa a foto. É extraordinário. E dito 80% do que é a economia americana, talvez, né? Extraordinário. Quando a gente olha para a Bolsa, mesma coisa. Bolsa nos highs e o endividamento do americano novamente, obviamente com dispersão, mas no low também. Então assim, você fica com isso na cabeça, né? E olha para a China passando maus bocados, Europa então nem se fala, que vai sofrer mais com o Trump agora, com taxação, etc. China, com certeza o Trump, a primeira coisa que ele vai, que é a mais fácil, é atacar a China, né? A minha pergunta para você é, com esse cenário todo se desenhando, que parece enfraquecer os países emergentes também, e talvez com uma possibilidade de uma surpresa fiscal do lado do Trump, né? Será que a gente não pode enxergar um ambiente realmente muito atípico e positivo para os Estados Unidos? Eu acho que sim, de curto prazo.
E vamos falar sobre dois aspectos. Um é a parte macroeconômica mais limitada em termos do que a gente vê no mercado, e depois a gente especula um pouco na parte de instituições e no plano político e de como isso vai ser administrado, né? Na parte macro, novamente, a combinação de estímulo fiscal numa economia que cresce, fechando as barreiras de importação e fechando a mobilidade do trabalho, não combina. Isso é um programa inflacionário. A dúvida é se o novo secretário do Tesouro vai conseguir convencer o Trump de fazer menos, mas todas as pessoas que foram indicadas até agora são leais e vão implementar as partes dos programas que lhe correspondem. Então, eu ficaria surpreso de que você tivesse um falcão fiscal que seja indicado para a Secretaria do Tesouro. Alguns nomes já desistiram, como o do Paulson, o Scott Bessent, que também estava sendo falado no mercado, escreveu um editorial bom e claramente numa escala muito mais modesta, muito mais comedido. Eu não sei se isso significava que, olha, nem me liga se for algo diferente disso. Nem perde tempo. Ele acabou de perder a oportunidade de emprego, entendeu? Ou não. Então, alguém, o grupo de Mar-a-Lago convence o Trump que é por aí, e aí eu voltaria nos nossos canais, através do GAC, dizer, olha, sim, talvez seja mais positivo e dure mais, se for uma coisa pequena, modesta e que seja compatível com as contas fiscais e com a dívida pública americana. Vendo a lealdade e a intensidade com que os outros membros da equipe querem implementar o plano do Trump, se eu tivesse que dar uma opinião hoje, eu acho que eles vão pecar para mais do que para menos. E, portanto, eu acho que mais é um cenário que começa muito bem, então eu concordo com você. É que nem uma festa, ou seja, você chega às 9, chega cedo, 8h30, 9, aproveita, se diverte, vai ter polícia na porta. Em algum momento, você quer se retirar bem antes disso. Já jantou, já bebeu, dançou, se divertiu, falou com os amigos e tal. E como todo investimento, sempre tenha muito claro traçado o seu selling point, o profit taking, né? Disciplina. E eu acho que o programa acaba se complicando. E aí eu não sei se é em 18 meses, 2 anos, mas só para simplificar, primeira metade, segunda metade do mandato, acho que é na segunda metade do mandato. Então eu estou aplicadaço o risco, bolsa, e eu acho que vai começar bem o ano, inclusive eu acho que o mercado está subestimando o upside. E só para colocar números, só para receber mensagens mais educadas ou provocações, vamos botar aí 10%, 6.500 de meta, ou plus 7.000 de S&P. Então, só para ser bem controverso, né? Então, eu acho que tem upside, mas eu temo que o conjunto é muito perigoso, e essa parte, quando você estuda a história da política comercial e guerras comerciais, os Estados Unidos fez exatamente isso em 1929, 1930, que foi exatamente defender o padrão monetário, erguendo barreiras tarifárias, levou à retaliação, uma sequência de desvalorizações e levou a uma grande recessão. Ou seja, então, isso vai ser negativo para a China, você não quer ter uma China numa recessão, você não quer ter a Europa numa recessão. Então, isso aqui não acaba nos Estados Unidos. Então, ele não é mesmo que ele queira se isolar, ele traz todo mundo junto. Então, no começo vai ser bom, mas isso me preocupa bastante. A segunda coisa é a parte política. Então,
não sei se eu deveria entrar nesse tema, é menos técnico, mas eu fui para os Estados Unidos em 79, via o funcionamento do Congresso, o processo eleitoral, e você via assim, que mesmo em momentos mais difíceis e de divergência entre democratas e republicanos, a capacidade de chegar a um entendimento, the art of compromise, ou seja, de você encontrar um meio termo, cedo aqui, cedo lá, e havia uma capacidade de funcionamento do legislativo com o executivo que era admirável. E isso já não está funcionando agora. Agora imagina você com uma onda vermelha completa, com um presidente que chega treinado, com conhecimento absoluto e total da máquina governamental, ele vai subir com um tanque na rampa do Congresso americano. Então, quer dizer, ele vai fazer as coisas. Então, eu não sei qual vai ser o plano final dele, mas ele vem com uma capacidade de implementar muito grande. E aí eu vejo com preocupação a interferência do Estado na liberdade dos indivíduos, nas escolhas, por exemplo, em relação às mulheres, o que faz, se está grávida, se não está grávida, ou seja, isso eu acho que é uma decisão pessoal, uma decisão da família, não é da alçada do Estado, né? Da mesma maneira, eu acho que tem diferentes tipos de imigração. Eu sou privilegiado de ter me beneficiado de ter oportunidades nos Estados Unidos, como a maioria dos americanos que ou são filhos, ou netos, ou bisnetos de imigrantes. E eu tive um professor em Chicago, Gary Becker, a tese dele é exatamente essa, ou seja, que o imigrante, para você sair do conforto de casa ou fugir da violência nesses países, Venezuela, América Central, você tem algo especial, ou seja, você tem um empreendedorismo, coragem, ou conhecimento técnico. Então, você tem, a maioria dos imigrantes traz muito em matéria de produtividade, traz muito em matérias de crescimento, e quem disse é a Comissão Orçamentária do Congresso americano, assim, senadores e deputados, 9 milhões de imigrantes nos próximos 10 anos, a gente quebra. Quem está dizendo não sou eu, é a Secretaria do Orçamento. E o número pode ser para mais ou para menos, mas a dinâmica é essa, ou seja, é uma contribuição muito importante. Então, houve descontrole total. Assim, também pelo lado humanitário, você vê aquelas ondas de pessoas desesperadas cruzando a fronteira, aí você fica refém de uma corte, você fica num status, num limbo, em que ninguém quer ficar numa situação dessas. Então, acho que é necessário um ordenamento do processo de imigração, mas ampliando, dando oportunidades, que todos nós merecemos ter oportunidades de trabalhar e crescer e prosperar. E eu acho, especialmente morando em Miami, como eu digo, eu vejo a turma chegando de boia, vindo para a praia, esgotado, né? A maioria da população escapou de alguma situação difícil em Miami, a maioria. Então, acho que há um aspecto humanitário também importante. Eu não me sinto confortável de ver esse tipo de tratamento, especialmente com relação à deportação. Então, se você tinha que organizar, eu acho que houve uma bagunça generalizada na imigração. Então, esse tipo de coisa não são os Estados Unidos que eu conheci quando fui em 79 como estudante, não é a mesma coisa. A receptividade, a flexibilidade que eu recebia como brasileiro, assim, todo mundo de braços abertos, interessado na nossa cultura e tudo. E, por último, ele vai poder não só colocar dois ministros dentro da Suprema Corte de Justiça, que estão vencendo o mandato. Então ele vai ter uma corte totalmente controlada por ele durante décadas, mas também tem alçadas inferiores de outras instâncias da justiça que afetam o processo de falência. Então eu acho que pode haver uma mudança estrutural
E o grande diferencial, ou seja, quando você vê esse crescimento, a produtividade, tem a ver com as instituições, com o Estado de Direito, com a previsibilidade, e quando você começa a trazer a arbitrariedade, é outro soberano, e tem um preço diferente de risco. E por último, assim, pensando como analista, da mesma maneira que eu fico um pouco preocupado como acionista de uma empresa, de um CEO que fala umas barbaridades de repente e a minha ação cai 20%, o presidente eleito Trump, ele tem uma personalidade bem de ter imprevistos, surpresas, ele é muito acalorado, então eu acho que ele é o VIX em pessoa, ele é o VIX e Move, então eu acho que você pode ficar preparado aí para coisas boas, coisas ruins e reações que então, eu acho que ele vai trazer muita volatilidade, mas eu olho os Estados Unidos, ou seja, as pessoas olham assim com grande admiração, e eu também, toda a parte de produtividade, adaptabilidade, mas você vê a alienação de uma camada crescente da população, do empobrecimento de uma camada grande da população, inflação e aumento de preços de imóveis, as pessoas estão fora. Não tem assistência médica. E por último, dificuldade de conseguir empregos e uma série de setores, a menos que sejam serviços que o imigrante toma, mas o americano não está disposto a fazer. E essa alienação leva a problemas de saúde mental que eu não via nos Estados Unidos nesse grau. Problemas também de dependência química. Então, eu acho que é um país que vem sofrendo. E eu acho que, se não tomar muito cuidado, você pode ter ondas de manifestação que sejam preocupantes. Não em grandes escalas, mas às vezes as coisas não ocorrem de maneira pacífica nos Estados Unidos, né? Então, essa parte institucional, eu diria mais é um ponto de interrogação, mas que abriu uma porta que me preocupa. E para deixar muito claro, não sou registrado democrata, sou eleitor independente, e as coisas que o partido tem proposto no Congresso, no Senado, tanto também do Executivo, mas o programa democrático dos democratas teria sido muito melhor? Não, era uma loucura total, ou seja, um desperdício de recursos de gasto público acompanhado do oposto, de aumento da carga tributária que levaria de cara a uma recessão. Então, exatamente o oposto do Trump, seria recessão, corte de juros, bearish bolsa e bullish renda fixa. É bom? Péssimo. Então, quer dizer, as escolhas eram complicadas.